Meus amigos, com a grande vitória ontem em frente ao Fortaleza, o Vasco saiu, pelo menos provisoriamente, da zona do rebaixamento. Vamos falar como que está a situação do Vasco na tabela do Brasileirão. Hoje temos que secar em muito o Santos, que vai enfrentar o Red Bull Bragantino. Vamos falar muito de como que está a classificação. Também vamos falar aqui do zagueiro Maicon. Será que com as boas atuações o jogador merece ser titular do Vasco? Vamos falar desse assunto. Também vamos falar aqui de uma possível parceria muito importante que pode acontecer caso o Pedrinho seja presidente do Vasco. Ele esteve com o dono da Crefisa. Você vai entender que essa situação, o Pedrinho gravou um vídeo aí com o dono da Crefisa. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito e ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, após vencer o Fortaleza ontem por 1-0 em São Januário, o Vasco deixou a zona do rebaixamento, pelo menos momentaneamente. Hoje temos um jogo muito importante que o Vasco tem que secar em muito o Santos. O Santos vai jogar em casa na Vila Belmiro contra o vice-líder da competição Red Bull Bragantino, e só a vitória do Bragantino interessa para o Vasco, cara. Porque se o Santos empatar ou até mesmo vencer o seu jogo, o Vasco voltará à zona do rebaixamento. E hoje, para o Vasco ficar fora da zona nessa rodada, o Santos tem que perder o seu jogo, já que infelizmente ontem o São Paulo abriu as pernas para o Goiás acabou ganhando facilmente do São Paulo. O Internacional também não conseguiu segurar o Bahia, e esses dois adversários do Vasco nessa luta contra o rebaixamento venceram os seus jogos. Infelizmente a situação ainda é bem crítica, já que temos o mesmo número de pontos do 18º colocado, que atualmente é o Goiás. Além do jogo contra o Santos, também é bom a gente secar o Corinthians e o Cruzeiro, dois times que estão à frente do Vasco somente por um ponto, né? Caso esses times percam seus jogos, a distância do Vasco para esses times permanecerá por um ponto apenas, né? Vale também ressaltar que o Internacional também está jogando muito mal, também está apenas a 2 pontos do Vasco. O Campeonato Brasileiro, nessa parte de baixo da tabela, está tudo embolado. Do São Paulo para baixo, todos os times têm chance de ser rebaixados, na minha opinião, e com certeza a gente quer que o Vasco não seja rebaixado, né? O Vasco fica ali pelo menos na 15ª, 16ª colocação, mas que não volte para o inferno da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora vamos ter pela frente a mulambada no próximo clássico aí, no domingo, às 4 horas da tarde. Esse jogo terá transmissão da Rede Globo. E para esse jogo vamos ter algumas voltas importantes ao time do Vasco. Uma delas é o do Paulinho Paulo, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo no jogo de ontem contra o Fortaleza. Deverá estar de volta ao time titular do Vasco aí contra o Flamengo. Também vamos ter o retorno do Medel, mas aí já está criando uma grande dúvida no torcedor vascaíno, devido aí às boas atuações do zagueiro Maicon nos últimos jogos aí com a camisa do Vasco, principalmente no jogo de ontem contra o Fortaleza. O Maicon cresceu bastante, jogador que estava até mesmo descartado pela comissão técnica do Ramon Dias assim que o argentino chegou ao Vasco, porém ele recuperou seu espaço, conseguiu aí dar a volta por cima, mostrar um futebol que ele não mostra já há alguns anos, né? Tanto na passagem dele pelo Cruzeiro, pelo Santos principalmente, onde ele não conseguiu jogar, e no Vasco ele vem retomando a boa condição, vem jogando muita bola e, na minha opinião, merecia sim uma vaguinha no time titular do Vasco. Aí o Ramon Dias se virava para tentar achar um lugar para o Medel no time, ou até mesmo colocava o jogador no banco de reservas, né? Na minha opinião, a zaga do Vasco poderia ser Medel e Maicon, mas eu acredito que o Ramon Dias não irá fazer isso, já que são dois zagueiros experientes. Pelé, apesar de não ser um grande zagueiro, ele é um zagueiro mais rápido do que os outros dois. Mas tudo é possível, né? O Ramon Dias já deu mostras que pode sim mexer na equipe do Vasco a qualquer momento. A gente vê grandes surpresas, às vezes, nas escalações do Vasco, e isso pode ser uma surpresa nos próximos jogos. Na minha opinião, o Maicon merece sim ter mais minutos em campo, já que ele vem jogando muito bem, vem demonstrando uma grande segurança na zaga do Vasco. Na minha opinião, um fator importante para o Maicon ser titular do Vasco é que ele é mais alto que o Medel, por exemplo, né? O Medel é um zagueiro que é baixo, inicialmente iniciou a carreira como volante, mas foi recuando para a zaga, apesar de ter uma boa impulsão, uma ótima marcação, mas eu acho que seria interessante o Vasco ter zagueiros mais altos ali, né? Vamos torcer para que o Ramon Dias faça a melhor escolha possível para o time do Vasco, mas eu acho que o Medel não irá perder a vaga de titular no time do Vasco, já que ele é o capitão da equipe também. Ontem, após a boa atuação, o Maicon falou aí sobre o jogo de ontem contra o Fortaleza. Acompanhe o que disse o nosso zagueiro. 3 pontos muito importantes. Acho que a equipe no primeiro tempo fez um grande primeiro tempo, jogou muito bem. É esse Vasco que nós queremos. Graças a Deus conseguimos nosso objetivo, que era os 3 pontos. Temos mais 11 finais pela frente. Vambora, Vasco! E pra você, torcedor, o que você acha do Maicon? Você acha que ele merece ser titular no time do Vasco? Se você daria uma oportunidade para ele seguir como titular na equipe, qual pra você seria a dupla de zaga ideal do Vasco? Deixe aí nos comentários.
Bom, pessoal, ontem o Pedrinho postou um vídeo aí visitando o dono da Crefisa e, de acordo com as informações, pode existir sim uma parceria entre as duas partes. O Pedrinho, que está concorrendo aí à presidência do Vasco, com certeza ele é o grande favorito a ganhar a presidência do Vasco. Se não tiver nenhuma maracutaia dentro do Vasco, se não tiver nenhum outro golpe dentro do clube, o Pedrinho com certeza será o presidente do Vasco, a menos que o torcedor, o sócio do Vasco, esteja maluco de votar em outro candidato, porque eu não vejo um outro nome capacitado além do Pedrinho, com todo respeito aí aos demais, mas eu acredito que o Pedrinho é o melhor nome possível. É um cara vascaíno, ama o Vasco, ídolo do Vasco e um cara competente. A gente sabe muito bem da índole do Pedrinho. Pelo menos aqui no meu canal eu torço bastante para que o Pedrinho ganhe a eleição do Vasco. Mas falando da parceria com a Crefisa, ele esteve aí com o dono da Crefisa, José Roberto Lamáquia, fundador, dono da Crefisa e também da Faculdade das Américas. O encontro aconteceu na sede da empresa em São Paulo, onde o Pedrinho agendou encontros com executivos de grandes empresas e agentes do mercado financeiro. Na conversa, Lamáquia demonstrou sua intenção de apoiar o Vasco financeiramente caso o Pedrinho vença a eleição no próximo mês. Importante frisar que um patrocínio da Crefisa teria que passar pelos gestores da SAF, a 777 Partners, e cabe à sociedade anônima oficializar os parceiros aí para o futebol. Estou aqui com o meu amigo Pedrinho, candidato à presidência do Vasco da Gama. Se ele for eleito, eu darei todo o meu apoio a ele e à torcida do Vasco da Gama. Pode ter certeza que ele será um grande presidente, com o meu apoio e com o que eu puder fazer por ele. Muito obrigado, José. Para mim é um prazer. Todas as visitas que nós tivemos aqui sempre fomos muito bem recebidos. Para mim é uma honra ter o senhor do meu lado. Se Deus quiser, a gente vai fazer um Vasco grande. Muito obrigado. E espero que você seja eleito para a felicidade do torcedor vascaíno. Obrigado. Como já se sabe, a Crefisa aí está no ramo financeiro e tem uma importante participação no futebol com o Palmeiras. Torcemos para que aconteça essa parceria e que a 777 Partners não se oponha a esse possível patrocínio caso o Pedrinho conquiste aí a presidência do Vasco. Certamente a Crefisa deve ver com ótimos olhos patrocinar o Vasco, quem sabe sendo o patrocínio master do nosso clube, que atualmente hoje contamos aí com a PixBet, que recentemente renovou o contrato com o Vasco. O Vasco recebe cerca de 18 milhões a 19 milhões por esse patrocínio master e, na minha opinião, se a Crefisa fazer algo semelhante, com certeza não fará algo idêntico ao que foi o Palmeiras, mas se fizer algo semelhante, pode ser que tenhamos um ótimo futuro pela frente, porque é uma empresa que investiu bastante no Palmeiras. O Palmeiras estava na draga quando eles entraram lá no clube, com certeza vivia um momento muito parecido com o Vasco. O Palmeiras em 2014 só não foi rebaixado por um ponto, e aí em 2015, no ano seguinte, a Crefisa entrou, aí deu no que deu, né? Ganhou várias Libertadores, disputou Mundial, títulos brasileiros, títulos muito expressivos no Palmeiras, né? A gente sabe que foi uma parceria de sucesso, mas com certeza a gente espera o mesmo no Vasco. E quem sabe no futuro, no ano que vem, o Vasco possa ser mais forte com a SAF e também, quem sabe, com a Crefisa. Vale ressaltar também que podemos ter uma troca de material esportivo, já que o contrato com a Capa se encerra no ano que vem. Eu não sei se o Pedrinho vai ter intenção de renovar esse péssimo contrato para o Vasco. A Capa faz ótimos uniformes, belíssimas camisas, mas o Vasco recebe uma mixaria. Talvez a próxima gestão do novo presidente do Vasco irá rever esse contrato com a Capa. Não sei se a 777 Partners já está em negociações com outra empresa ou até mesmo para renovar o contrato com a Capa, mas para melhorar o contrato, né, para continuar aí por muitos anos essa parceria. E a gente só vai saber disso no ano que vem, né, quando se encerra o contrato com a empresa italiana. Mas fato é de que hoje temos contrato com a PixBet e também com o Banco BMG, que são os maiores patrocinadores hoje que pagam mais ao nosso clube. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.